Olá, alunos da quarta etapa, da EJA de Marisópolis, boa noite. Estamos iniciando agora, nesse momento, nossa segunda aula de Geografia. E o tema da aula de hoje, pessoal, vamos direto logo ao tema, para não perder tempo, será Estado-nação e Estado-nação. Vamos falar um pouco agora sobre países, nações, qual a diferença de país para nação, Estado, certo? Estado-nação. Então, é um assunto que muita gente não sabe a diferença. Então, vamos entender nessa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar com o conceito de Estado ou Estado-nação, certo? Então, o termo Estado data do século XIII, e se refere a qualquer país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Então, esse nome Estado, com E maiúsculo, eu quero explicar para vocês logo de cara que o nome Estado, com E maiúsculo, ele se refere a um país, a uma nação, certo? Soberana, ou seja, independente, que tem o seu próprio território, que tem o seu governo, que tem as leis próprias, certo? É diferente do nome Estado com E minúsculo, certo? O nome Estado com E minúsculo se refere a unidades federativas de alguns países. Então, em alguns países, como o Brasil, os Estados Unidos, a divisão do território em unidades, essas unidades são chamadas de estados. Então, nós temos o estado da Paraíba, o estado do Ceará, o estado de São Paulo, por aí vai. Então, o Brasil é dividido em 26 unidades federativas, são os chamados de estados. Mas esses estados aí com E minúsculo, certo? O estado com E maiúsculo se refere ao país, ok? Então, nós estamos falando nesse momento de Estado com E maiúsculo, que é o mesmo que um país, uma nação soberana, certo? E esse termo aí, esse termo Estado com E maiúsculo surgiu lá no século XIII, quando os primeiros países começaram a se organizar, ter a estrutura de um país parecida com os países atuais, ok? Já que antes disso não existiam, os países não eram como são hoje, organizados da forma que são hoje, geralmente eram impérios, reinos, que englobavam vários povos e eram diferentes dos países que nós temos hoje, ok? Então vamos passar aqui, vamos saber agora, já sabemos o que é um Estado com E maiúsculo, vamos saber o que é uma nação, certo? Então, nação é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilham de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre os seus pares. Ou seja, pessoal, nação é um povo, certo? Nação é um povo. Então, nós temos, por exemplo, a nação brasileira, o povo brasileiro. A nação japonesa, o povo japonês. É a nação. É um conjunto de pessoas, um conjunto de indivíduos, que possui características culturais, étnicas, semelhantes, certo? Que são identificados como pertencente a uma nação, ok? Então, aí está o conceito, o significado de nação, certo? Então, nós já sabemos que é um Estado, Estado com E maiúsculo, vou só repetir aqui para vocês, certo? Um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado, certo? Bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram a nação. Esse conjunto dessas instituições aí está se referindo basicamente ao Congresso, certo? A Câmara dos Deputados. Então, esse conjunto de instituições, os tribunais, certo? Também formam o Estado, ok? A administração do governo, certo? Então, vamos dar sequência aqui para a composição de um Estado-nação, certo? Composição do Estado-nação, que é a mesma coisa que um país, certo? Então,
Então, para nós termos um Estado-nação, como o Brasil é um Estado-nação, os Estados Unidos também, Alemanha, Itália, Japão, certo? Hoje no mundo nós temos 194 países, né? Ou Estados-nações, certo? Que são países independentes, reconhecidos pelos outros países, né? São Estados-nações. Então, para ser um Estado-nação, o que precisa? Precisa dessas coisinhas que vocês estão vendo aí. Primeiro, tem que ter um povo, certo? Que é a nação, certo? Esse povo, ele tem que ter a sua cultura. Claro, todo povo tem uma cultura, né? Não é só você pegar pessoas de vários lugares e juntar. Tudo bem, se você pegar pessoas de vários lugares e juntar, você tem um povo. Mas esse povo aqui que eu estou me referindo é um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que tem uma identidade cultural própria, certo? Como o povo brasileiro, o povo japonês, o povo alemão, por aí se vai. Então esse povo tem que ter a sua cultura, certo? A cultura é o quê? É o conjunto de costumes, de hábitos culturais, a língua falada, as religiões praticadas, os costumes, né? Comida, dança, música, tudo isso aí forma cultura. Esse povo que tem a sua cultura, que tem a sua identidade cultural, tem que ter o quê? Um território, eles têm que ter domínio sobre o território que eles vivem, o lugar onde eles vivem, certo? E eles, tendo esse povo com a sua cultura, tendo um território, eles vão formar o quê? Uma nação, certo? Se essa nação tiver um governo, certo? Um governo próprio, com suas leis próprias, certo? A Constituição, tudo certinho, e sendo reconhecido pelos demais estados, nações ou países, aí vai formar o Estado-nação, certo? Vai formar o Estado-nação. O nome país está referindo mais à questão física, ao aspecto físico do território. E o nome Estado é mais um aspecto político, certo? Mas é basicamente a mesma coisa. São termos que significam basicamente a mesma coisa. O nome Estado-nação é um nome mais abrangente. O nome país se refere mais à questão física do território, certo? E o nome Estado se refere mais ao aspecto político. Mas basicamente a mesma coisa, ok? Então, repetindo mais uma vez, para que um país seja um Estado-nação independente, ele tem que ter todos esses pré-requisitos aí. Um povo, esse povo tem que ser sua cultura própria, tem que ter um território, eles têm que governar no seu próprio território, certo? Tem que ter domínio sobre o seu território, né? Aí vai formar uma nação, né? Não existe nação se não tiver a sua cultura e seu território. Essa nação, se ela tiver um governo próprio, com as leis próprias, vai formar um Estado-nação, ok? Vamos lá. E nações sem Estado, ou seja, existem nações que não formam Estado, ou seja, existem nações que não têm todos os pré-requisitos para ser considerado um Estado-nação, certo? Exemplo, os curdos, os bascos, os ciganos, os tibetanos, os chechenos, né? E tantos outros povos, tantas outras nações que não têm seu território próprio, que não têm domínio sobre o seu território, que não têm independência e, portanto, não são considerados Estados-nações, certo? Por exemplo, os curdos é um povo, é uma nação que vive entre os territórios da França e da Espanha. Então, onde eles vivem, o território que eles vivem, é controlado, é governado pelos governos da França e da Espanha. Então, eles não têm um governo próprio, eles não têm suas leis próprias, eles não têm autonomia sobre o seu território. Por isso, eles não formam um Estado-nação. Os ciganos, que é um povo que a gente conhece muito bem, vivem espalhados pelo mundo, né? No Brasil nós temos ciganos, em vários países do mundo, quase todos os países do mundo têm ciganos. É um povo originário da Índia, né? Que há muito tempo eles vivem espalhados pelo mundo. É um povo que não tem território, é um povo que não forma um Estado-nação, certo? É uma nação sem território, é um povo sem território, certo? E tantos outros, certo? O Brasil, por exemplo, tem os indígenas também, os vários e vários povos indígenas que não formam também, não têm um Estado-nação, porque eles não têm domínio sobre o seu território, certo? Aqui, vocês estão vendo os curdos, certo? Que eu já falei, entre alguns dos povos que não
têm seu próprio território, não formam um Estado-nação. Os curdos vivem entre os territórios governados por 5 países, né? Iraque, Irã, Armênia, Turquia e Síria. Então, essa mancha mais escura que vocês estão vendo no mapa aí seria o território ocupado em que vivem os curdos, né? Porém, eles não têm o seu Estado-nação, porque eles não têm governo próprio, eles não têm autonomia, são governados pelos governos desses outros 5 países que vocês estão vendo aí, certo? Até hoje eles reivindicam sua independência, protestam, guerreiam, mas até hoje não conseguiram a sua independência e formar o seu próprio Estado-nação. Os bascos, eu já falei, vivem entre a Espanha e a França. E finalizando aí, vocês vão ter aí o exercício, onde vocês vão copiar essas 4 perguntinhas aí, bem facilzinho, e responder no caderno, tirar uma foto do caderno respondido e enviar para mim, certo? Fique à vontade para responder, estarei à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, pessoal. Então, por hoje é só e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.